Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro caso clínico aqui do YouTube. E hoje, né, o paciente que foi em terceiro lugar mais votado ali com uma insegurança dos estudantes foi o idoso frágil, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o grupo, eu vou deixar informações na descrição. Em segundo lugar, ficou o paciente lá com doença gastrointestinal, né, doença ali intestinal, que eu joguei pro curso, tá? Porque ele é um caso bem mais sério, eu acho que ele tem que falar muito mais coisa. Então, eu deixei separado assim, né? Mas eu vou tratar hoje do idoso, né? Eu vou trazer também uma paciente modelo teste para a gente pensar um pouco do raciocínio por trás do cuidado, tá? Então, é quando perder peso começa a significar perder função, né? Então, o idoso, quando ele perde peso, ele não está perdendo só ali um parâmetro, né? Um marcador, não, ele está perdendo capacidade, ele está perdendo autonomia, né? Lentamente ele está definhando realmente como um todo, tá? Então, essa leitura que a gente tem sobre o idoso, isso vai conectar muito mais sobre nutrição nos ciclos da vida, né? Então, os idosos por si só, eles são um fator de risco, né? A própria idade, né? Então, a recuperação não é a mesma, a digestão não é a mesma, a capacidade de consumo não é a mesma, o estado psíquico também pode não ser os melhores ali, né? Pode ser que esteja mais fragilizado. Então eu vou discutindo sobre isso em cima de um caso só para a gente poder visualizar como que a nutrição tem participação nesse cuidado aí. Bom, então nossa modelo teste aqui, né, nossa paciente vai ser a Helena, de 81 anos, né, então já é uma idade bem avançada, tá? Não é uma idosa de 60 e poucos, né, que também já mudaria a leitura, ela já está num estado um pouco mais avançado aqui na nossa leitura e isso vai fazer diferença na minha visão. Então ela está com 48 quilos, 1,57 m, né, então peso bem baixo ali para a idade, né, e também ali pela altura. Aí ela perde, né, 7 quilos nos últimos 7 meses, tá? Então foi 1 quilo por mês. E isso é dado extremamente relevante, tá? Isso aqui não dá para ignorar e dá indício também de risco alto, né? Então aqui a gente está falando já de perda de massa muscular, né, que no caso a gente chama de sarcopenia, já em estado provavelmente mais grave, tá? Então isso aqui não dá para negligenciar. E a gente vai discutir um pouco sobre também como que a gente lida nessa situação. Então a história clínica dela, ela mora sozinha, né, o que é muito perigoso. Menor apetite, que é bem normal, tá? Conforme você vai avançando ali a idade, né, principalmente nessas idades mais elevadas, você vai perdendo ali na sensibilidade nas suas papilas gustativas, tá? Então os alimentos eles perdem um pouco ali de interesse, né? Também o idoso ele tende a produzir menos saliva, também é mais difícil de conseguir comer alimentos no geral. Então isso acontece. Cansaço para cozinhar, então fadiga presente, né? Um fator aqui de risco interessante que dá para observar. A dificuldade para mastigar carnes, né? Outro fator que já me indica aqui, né, é função muscular, né? Então você tem que saber que a mastigação, né, vem dos músculos da face, né? Então ela pode sim ter um comprometimento, né, função no sentido de mastigação e decorrente também a perda de massa muscular ali, né, em graus mais elevados. E também, né, claro que isso pode dizer um pouco mais sobre a própria função de deglutição, né? O ato de engolir, né? Que daí entra a parte de fonoaudiologia para fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada. Então aqui já é indispensável os profissionais, né? Conforme eu já estou falando aqui. Duas quedas nos últimos anos, problema muito sério, tá? Queda, gente, é igual que eu falei, né? Recuperação no idoso é 10 vezes mais difícil dele recuperar totalmente, né? A chance dele só se recuperar parcialmente ali e gerar alguma lesão, né, que vai ficar ali, né, com uma inflamação presente, né? Mesmo que você controle com medicamentos, nunca vai ser 100%, né? Ainda mais uma idade tão avançada. Mas as quedas já revelam também que ela passou por hospital, provavelmente, né? Então teve aquela questão de não comer a comida do hospital, né? Que tende, né, para alguns pacientes não ser bem, ter muita aceitação. Ela caminha cada vez menos também, né? Então, pelo medo da queda, né, ela já não se movimenta muito, o que é normal pela idade também, né? Então, não dá pra falar também que é muito exagero, né? Mas, né, a gente não pode também cair no descuido só porque é normal, né, a pessoa começar a se movimentar um pouco menos conforme vai avançando a idade. Dificuldade para levantar da cadeira sem apoio também, né? Então ela já está um pouco mais fragilizada em relação a equilíbrio, né? Então tem que tomar cuidado. E ela sempre foi magrinha, então achei que fosse normal da idade, né? Então esse foi o relato da filha dela, mas isso também é um erro muito grande. Então não é porque o paciente está em estado de velhice ali, né? De idade avançada que ele pode estar magro, né? Ele tem que ser, né, magro. Não, na verdade não, né? Na verdade os idosos, né, por si só, eles têm até um IMC diferente de adultos, justamente porque eles precisam ter uma reserva ali, né, de gordura pelo menos, justamente para segurar, né, fazer manutenção dos hormônios, né, manter ele ali um pouco mais preservado, né, um pouco mais protegido em caso de hospitalizações mais longas, né, então não é seguro, tá, não é bom, na verdade é perigoso que o idoso esteja com um peso muito baixo, né, que no caso dela aqui é isso que está acontecendo. Bom, a pergunta aqui para mudar o caso, né? Então, a gente conversando com a paciente, você está comendo menos porque sente menos fome ou porque está difícil de comer? Um pouco dos dois, não tenho muita fome, cozinhar para mim sozinha dá trabalho e algumas carnes estão difíceis de mastigar, né? Então aqui faz uma triagem só para saber a parte
de fonoaudiologia ali mesmo, né, só para ver o quão grave tá isso daí. E ela só revelou, né, que realmente, como ela mora sozinha também, ela não vai cozinhar volumes exorbitantes de comida, né? Se ela cozinhar demais também estraga, né? Então é uma questão ali de gestão que faz sentido no contexto dela. E também ela relata um pouquinho de problema aí com carnes, né? Então alimentos que têm uma consistência um pouco ali mais com mais fibras, enfim, né? Um teor ali de consistência maior também vai ser um problema para ela aqui, né? Então isso já dá indício que a gente vai querer migrar também a consistência, tá? Então quando a gente fala de idoso, entender, né, dominar consistências alimentares é muito importante, tá? Independente se é hospitalar ou ambulatorial, você tem que saber pelo menos o mínimo ali, né, de como que você pode estar tratando o paciente, porque essas receitas, né, também, que variam de consistências, mudam também a propriedade dos alimentos, né, matriz, você às vezes perde fibra, dependendo do processamento que você usa, se é batido, né, tem diferença também na composição, né, isso entra bastante em técnica dietética, mas, né, é bom saber, porque muito provavelmente nessa paciente aqui eu já vejo que a gente vai ter que mudar. Bom, o que chama mais atenção nela, a perda de peso involuntária, tá? Então também é diferente quando você quer perder peso propositadamente ou de forma involuntária, já é um sinal de risco bem grande. Baixa digestão, então menos fome, mais dificuldade para preparar refeições. Perda funcional, menos caminhada, dificuldade para levantar. Quedas recentes, então maior vulnerabilidade. E hipótese inicial, ele não está apenas emagrecendo, está perdendo reserva de capacidade, né? Então, o que é extremamente muito pior, né? Então, ela é uma paciente que realmente está fragilizado, né? E também a idade, obviamente, não colabora para o nosso lado aqui. Mas dá algumas coisas que a gente pode tentar estar fazendo aí para melhorar. Bom, leitura superficial, então é achar que idosa magra é normal para a idade, né? Foi o que eu falei lá no começo. Não pense assim, né? Mesmo que ela sempre teve um perfil um pouco mais magrinho ali, né? Nunca foi uma pessoa que chegou a ter sobrepeso, enfim. Ainda assim, né? Não significa que ela tem que ser mantida, né, nesse estágio aqui, né? A gente tem que fazer ela realmente ganhar um pouquinho só para uma faixa de segurança. Leitura clínica, perda recente, baixa gestão, quedas, menor força, menor funcionalidade, perdão. E a frase final é: o risco está na trajetória, não apenas no peso atual, tá? Então é todo esse processo que ela está passando, por mais que seja comum, né, de acontecer, é indício sim de um descuido, tá? Um descuido profissional, um descuido às vezes não propositadamente falando, né, mas da parte da família, né? Ela tem que ser mais observada nesse caso, né? Então a minha recomendação já até seria que eu não deixe que ela fique sozinha, tá? Então coloca algum parente ali, se possível, né, para ficar sempre vigiando por perto, para ajudar a preparar as alimentações. No caso também, né, para não ficar só ela produzindo sozinha comida só para ela, né, para ter mais gente ali no ambiente, para tirar a questão do isolamento social também dela, né, então por mais que ela mora ali sozinha, não é positivo para questões psíquicas, né, então ela tem que estar interagindo também, né, para conseguir fazer ela voltar a ter mais função realmente, né, a ter alguém, né, por perto cuidando, né, porque realmente precisa. Não contratar uma cuidadora também, tá? Porque agora nessa idade aí não dá para deixar sozinha não, porque, né, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, né? Principalmente em relação a quedas, né? Quedas aqui chamam muita atenção, ela já teve, tá? Então não dá para ficar sem vigiar, né? Bom, eu como então fazer a dieta mais saudável, tá? Em relação à intervenção dietética aqui, eu já vou apontar algumas coisas, tá? A alimentação perfeita já não entra, né? Porque a alimentação perfeita, assim, ela tem 81 anos, tá, gente? Então, é igual eu falei lá no comecinho, a absorção não é a mesma, a capacidade de engolir não é a mesma, as quantidades não vão ser ideais, tá? Então, não vai conseguir consumir a quantidade que você vai estar querendo. Por mais que eu troque a consistência também, já existe ali uma tendência realmente dela não querer mesmo naturalmente pela idade, tá? Então, isso é uma coisa normal da idade, conforme passam os tempos, tá? Se fosse uma idade de 60 anos, eu diria que ainda daria para assistir um pouco mais, mas 81, né, já está começando a apresentar ali coisas um pouco mais avançadas. Então, reduzir gordura, por exemplo, diminuir demais a densidade energética pode dificultar ainda mais atingir a densidade de quem já come pouco, né? Então, claro, não estou falando para colocar a gordura saturada nela também, né? No máximo ali, né? Estou falando de a gente modular gorduras, né? Não ficar se preocupando, por exemplo, né, do quanto de azeite você coloca na salada, né? Pode colocar à vontade aí, não precisa ficar restringindo também muita coisa. Se ela gosta, por exemplo, de pão com manteiga, né? Não tem por que arrancar o pão de manteiga dela. Deixa comer, né? Coloca lá a quantidade que precisa realmente que ela gosta, né? Torne-se esse alimento mais atrativo para ela, né? Já que assim a idade está avançada, igual eu falei, a gente tem que trabalhar muito também nessa questão de tornar o alimento, né, mais interessante, né? Então, hábitos que ela tinha no passado, né? Que é alimentos que ela já está acostumada a comer tem um tempo, né? Talvez ele pode reacender ali uma vontade a mais, né? Ver pessoas em volta, né, se alimentando também, né, tendo os horários certos para fazer as refeições pode ajudar. Cortar açúcar e alimentos mais palatáveis. Nem toda prioridade agora é limpar a alimentação. Aceitação e gestão suficiente também precisa entrar na decisão.
Lembra que eu falei a questão da papila gustativas dela, né? Também está caindo ali em decorrente à função e tudo mais? Isso acontece com o idoso. Então, a questão do sal, a questão do açúcar, né, tudo isso que geraria um gosto maior para ela vai estar minimizado. Então, né, não dá para ficar também controlando tudo, né? Por exemplo, se ela gosta de acordar de manhã e tomar um achocolatado com o pãozinho dela, é a refeição mais ideal do mundo? Não é, tá? Mas eu já vou dizer que não é. Mas a paciente está longe também de estar realmente ali com condições, né, para seguir perfeitamente, né? Então, é colocar às vezes o pãozinho dela, um pouquinho de café, às vezes com leite, sei lá, alguma coisa assim, e talvez uma frutinha ou outra leve ali, né, só para conseguir ganhar um pouquinho ali, né, de composição e colocar grupos alimentares, um pouco de vitamina, tá? Mas assim, alimentação perfeita é muito difícil que a gente vá conseguir atingir aqui, tá? Restringir sal automaticamente, restrições precisa de indicação clínica, retirar sabor de uma alimentação já pouco atrativa pode reduzir ainda mais a ingestão. Qual o problema do idoso que acontece também? Ele carca no sal, né, porque ele não sente mais o sabor e aí ele desenvolve hipertensão, né? Só que se essa paciente ela não tem laudo de hipertensão, né, não tem laudo de problema glicêmico, não tem nada disso, talvez dá para apertar um pouquinho no sal, não tanto também, tá? Mas dá para apertar um pouco só para ver se ela consegue comer, né? Porque é o que eu falei, aqui a gente precisa que ela coma, né? Não é a gente melhorar o estado de saúde dela, a gente evitar que piore, tá? A gente só quer evitar que fique mais ruim do que já tá, né? Então, porque ela já tem perdendo peso 1 quilo ali por mês, isso é muita coisa. A gente não pode deixar descer mais do que isso daí, porque sim, ela pode ser levada a óbito, tá? Então, eu não estou pensando aqui em alimentações perfeitas, com distribuições perfeitas, com a quantidade de sal que bate nas diretrizes perfeitas para não desenvolver hipertensão. Não, é só fazer ela comer, certo? Então, entendam isso, tá? Tenham bom senso nessa hora. Aumentar vegetais e volume. Alimentos nutritivos podem aumentar a saciedade e volume sem entregar energia e proteína que a Helena mais precisa nesse momento, tá? Então, alimentos coloridos, né? Um pouquinho ali mais atraentes também. Cozidos também, né? Então você separa ali a água também dos cozidos, né? Para não ter problema ali em relação à digestão e tudo mais. Mas vale colocar uma variedade maior, né? Fazer uns pratos um pouco mais bem montados, bonitinhos. E ela, por si só, ela não vai fazer isso, tá? Por isso que eu falei que tem que ter cuidadora, tem que ter pelo menos um familiar ali vigiando, para ver se a gente consegue aumentar um pouco mais esse consumo aí, né? Seria positivo, né? Mas é claro que proteína realmente, né? Da parte que ela falou que não tem mais a questão palativa lá da carne, ela não consegue mastigar bem, a proteína vai acabar caindo mesmo, tá? Eventualmente, né? Então, se a gente dá pra gente colocar também, claro, os arroz, né? Os legumes ali, né? Pra conseguir colocar um pouquinho de origem, no caso, proteína de origem ali de grãos, enfim, através das leguminosas, dá pra pôr, né? Mas também não vai ser aquela relação perfeita, né? Mas é basicamente isso que dá pra fazer. Bom, e também a prioridade nutricional, interromper a perda, então evitar que o peso reserva continue diminuindo, que é o que eu falei que é mais principal problemático. Tentar aumentar a densidade, né, mais energia, nutrientes e volumes que ela consiga consumir, tá? Então alimentos que são com densidade calórica bem maior, tá? Então não precisa ficar também controlando ali calorias, tá? Então colocar ali alimentos em poucas quantidades, mas com densidade bem alta. Priorizar proteína, então distribuir fontes viáveis ao longo do dia, pensando em preservação de massa muscular, né, sempre que possível. Então, como eu falei, ainda tem problema ali de mastigação, mas dá para ir colocando ali, né, proteína de outras origens também, né. Suplementação, tá? Eu não citei aqui, né, no curso inteiro, mas vale lembrar que dá para pôr também, né, receitas ali com os suplementos juntos ali, né, para ajudar. Né, então questão de palatabilidade também, né, mas tem que ver a tolerância dela, enfim, né, tem que ver o custeamento também, né, se dá para fazer, mas suplementação tende a ser, né, um pouco mais ali aceitável, né, nesse perfis. Facilitar a alimentação, né, então adaptar textura, volume, preparo, escolhas da mastigação, apetite e tolerância, né, então sempre tentar tornar o máximo fácil e acessível aquela alimentação para ela, né, então o que eu falei, né, adaptar textura, volume, preparo, né, variabilidade, enfim, apetite, vai monitorando também o que ela gosta, né, tenta perguntar o que ela gosta, não gostava no passado, o que ela tinha tendência a gostar mais de comer, essa estratégia que a gente consegue fazer junto com o idoso, tá? Então a alimentação sozinha não recupera a função, tá? Então a gestão é inadequada, preservação e recuperação massa muscular, força e funcionalidade, basicamente fluxograma que a gente vai ter que seguir aqui, tá? É com essa estratégia que a gente quer fazer, não é uma alimentação que vai recuperá-la totalmente, né? Não vai fazer isso, né? Infelizmente precisa de outras coisas aí. Se possível, até uma fisioterapiazinha ali para ajudar também a recomposição, né? Manter ela um pouco em movimento, mas sempre com aquele cuidado, né? Por questão das quedas, né? A gente não quer que isso aí piore. Isso vai, obviamente, precisar de outros profissionais, tá? Então aqui o nutricionista precisa da equipe, tá? É indispensável. O nutricionista não faz nada sozinho. Ingestão e densidade, então, é onde a gente vai cuidar.
A fisioterapia entra para controlar a força e equilíbrio dela, né? E também a articulação e tudo mais, né? A movimentação vai ser muito boa. Nada extremamente agressivo, né? Nada muito exagerado, né? Só para realmente dar, às vezes, um pouquinho de fome nela também, tá? Então fazer ela se movimentar. Medicina e geriatria, causas clínicas e medicamentos, tá? Então sempre vigiar, né? Se ela toma um medicamento controlado ou se está evoluindo alguma coisa ali, né? Então check-ups, né? Fazer monitorar ela é sempre bom. Nada também de check-up extremamente complexo, tá? Então sempre a pressão arterial, né? Um exame aqui ou outro, né? Para ver perfil ali glicêmico, ver como é que tá a filtração, né, renal, enfim. Coisa um pouco mais básica. A odontologia ajuda a mastigação, né? Junto com a fono também, né? Se houver alteração de deglutição. E família e cuidador compra, prepara e suporte sempre ali, né? Sempre ajudando ela, né? Porque senão, né, sozinha realmente não tem mais como ela se autossustentar, né? A autonomia aqui também já foi embora totalmente, tá? Não tem como ela ficar sozinha naquele ambiente. Então, basicamente, o que esse caso vai ensinar para vocês: baixa gestão, perda de reserva, menor força, mesmo movimento, menor autonomia. No idoso frágil, não trate apenas o peso, preserve aquilo que ela ainda consegue fazer, certo? Aqui são as referências, espero que vocês tenham gostado e aguardo você no nosso próximo caso.